E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente relevante, corresponde à nossa segunda aula da disciplina Comunicação Oral e Escrita. Nessa aula a gente vai definir dois conceitinhos básicos que são fundamentais para você estruturar até mesmo o seu julgamento em relação ao texto, o que nós entendemos por texto, beleza? Olha só que eu coloquei para vocês então a definição de texto e de contexto. Eu vou dar uma licencinha para que vocês possam dar um print aqui e eu já volto. Valeu? Fechou, gente? Nada diferente daquilo que a gente viu em sala de aula, eu apenas sintetizei aqueles conceitos principais dados pelo Platão e Fiorin, que são os teóricos que nós estudamos nesta aula especificamente, tá? Por texto, olha o que a gente colocou aqui, nós entendemos que seja um todo significativo. Como assim? O que essa definição nos leva a crer? Que todo texto é formado de sentido, de um todo significativo, de um elemento que passa a transmitir algum tipo de interpretação. Então, se por acaso eu tiver um texto, qualquer que seja ele, verbal ou não verbal, ele é capaz de transmitir sentido, significado, de formar um sentido, logo ele é um texto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma pintura passou um sentido para você, passou um significado, ele é capaz de transmitir sentido dentro de um todo significativo, então ele vai ser um texto. Assim como um gesto também pode ser um texto. E esse processo de comunicação da fala também é texto. Então, tudo aquilo que representa algo, que é capaz de transmitir significado, transmitir informação, isso é um texto. E uma outra coisa importante que nós falamos em sala de aula, que quando nós falamos de um texto, de um todo significativo, lembra que todo texto é formado de partes solidárias que acabam contribuindo na formação desse sentido. Há exemplo de um texto escrito. Imagine um texto constituído, um artigo qualquer, em parágrafos. Esses parágrafos eles vão se somando para formar solidariamente um todo significativo. Portanto, essas partes, chamadas de parágrafos, devem estabelecer entre elas uma relação solidária, ou seja, juntos formarem um sentido completo. Da mesma forma que uma pintura também pode apresentar esse tipo de situação. Afinal de contas, essa pintura é feita por vários elementos imaginéticos que são dispostos no quadro no decorrer da pintura. Entre elas eu tenho a união de elementos que são partes que são solidárias e assim formam um todo significativo, a intenção do autor em transmitir algum tipo de mensagem. Uma outra coisa importante que nós revelamos sobre o texto é que todo o texto ele é formado por dois brancos de não sentido. Peraí, mas o que seriam esses dois brancos de não sentido? Os dois brancos de não sentido seriam uma situação até mesmo temporal, dada pela questão de tempo de leitura do texto. Ou seja, antes de ler um texto, eu tenho um branco de não sentido. E depois que eu finalizei a leitura desse texto, eu tenho um outro branco de não sentido. Portanto, o texto seria isolado por dois brancos de não sentido. Tá certo? Outro conceito que a gente colocou aqui, ó. O texto é difundido por diversos códigos, diversos instrumentos de comunicação. Como eu disse para você, o texto ele pode ser gestual, pode ser pictórico, pode ser verbal, não verbal. Enfim, existem diversas formas de transmissão de sentido por meio de um texto, beleza? O texto tem um discurso produzido por um sujeito. Isso é muito importante. Se o discurso é produzido por um sujeito e o texto é obra desse sujeito, significa que esse texto ele é carregado de elementos que fazem parte da construção e da estruturação daquele indivíduo. Então esse indivíduo ele vai rechear o seu texto, vai construir o seu texto a partir da sua visão de mundo. Logo, esse texto também tem que respeitar a seguinte característica: ele é delimitado pelo tempo e pelo espaço em que ele foi produzido. Portanto, se um autor de dada época produziu um texto, naquela época especificamente, e dado a situação geográfica em que ele se encontrava, ou seja, permeada da cultura daquela região, então significa que esse texto vai estar carregado de elementos que esse indivíduo foi trazendo ao longo da sua constituição e em determinado tempo. Portanto, quando a gente lê um texto histórico, um texto muito mais antigo, suponhamos escrito há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, e esse texto ele é de ordem religiosa ou de ordem ideológica, qualquer que seja esse assunto. A gente pode observar o seguinte, que esse texto vai ser recheado, vai ser permeado de preconceitos, de receios, de medos, de temores e sentimentos que acabavam afetando esse homem desse período. Por isso que quando a gente olha um texto antigo, a primeira coisa que a gente tem que se deparar é com a tentativa de nós nos livrarmos dessa capa de preconceito dada da nossa época. A gente tem que ler aquele texto sabendo muito bem, consciente muito bem de que aquele texto foi produzido
produzido e é carregado de valores daquela época, não pelos nossos valores. Portanto, muitas vezes o que a gente vai se deparar? Reparem que a gente tem textos ideológicos, por exemplo, machistas, certo? Machistas, patriarcais, excludentes da mulher da sociedade, por exemplo. E se esses textos eles foram escritos há 100, 200 anos atrás, será que realmente eles tinham esse conteúdo machista? Será que esse ideal machista existia naquela época? Então, há de se questionar esses parâmetros também. Então, a gente não pode olhar para um texto de época, escrito há 200, 300 anos atrás, com o nosso olhar de hoje. Sim, se a gente pegar um texto de 200 anos atrás, que fala de conteúdo extremamente machista, para nós hoje vai ser machista. Mas para a época, lembra que ele foi produzido por um autor de acordo com os receios, com as ideologias, com os temores e com os elementos todos que permeavam a cultura daquela época. Então, é importantíssimo nós termos cuidado em julgar as pessoas, julgar os textos. Antes, nós devemos nos conscientizar de que existem esses fatores determinantes para a construção de um texto, beleza? Assim como você, quando produz um texto, você também carrega esse texto de uma ideia própria, de valores próprios. Portanto, nós podemos concluir aqui que o texto nada mais é também do que um elemento, um fator histórico, certo? E por último, eu coloquei aqui o conceito de contexto. Com o texto, nós poderemos entender aquilo que está além do texto, aquilo que se percebe na produção de um texto, mas que é necessário nós termos em mente que esse texto, esse dado texto, ele foi produzido diante de um contexto, certo? Então, o que a gente entende por contexto? Contexto é um conjunto muito maior, muito mais amplo, em que se insere um conjunto bem menor, que é o texto. Lembra que a gente falou aqui de delimitação temporal e espacial? E essas delimitações todas espaciais e temporais nada mais são do que o próprio contexto. Então todo o texto surge a partir de um momento histórico, a partir de preceitos, de visões de mundo. Essa visão de mundo todo é um contexto. Contexto é aquilo que pode justificar a produção de um texto. Olha o que eu coloquei para vocês. É a fundamentação, um embasamento para nós compreendermos o que nós entendemos por texto. E olha só por último que eu coloquei aqui, que um contexto pode ser implícito e explícito. Pode ter essas duas funções ou finalidades. Toda vez que um contexto for implícito, pense no prefixo in, né? Que diz que aquilo que está escondido, que aquilo que está interno, internalizado. Todo contexto implícito é aquele contexto mais difícil de ser compreendido, difícil de ser analisado. Enquanto que todo contexto explícito é aquilo que é fácil de ser analisado, fácil de ser observado, certo? Fica mais fácil por uma exemplificação. Por exemplo, num contexto explícito, significa que quando eu leio um texto, ao ter um contexto muito explícito, eu percebo nesse texto marcas da situação pela qual ela foi criada rapidamente. Ou seja, eu tenho intimidade com esse contexto. Eu cito a questão do futebol. Um texto sobre futebol é muito claro para nós brasileiros, porque esse tipo de contexto em que nós nascemos com a influência direta do futebol, os comentários tantos que existem, é explícito. Enquanto vamos falar de um outro esporte, o beisebol, por exemplo, nós não compreendemos a dimensão e a mensura do que é esse esporte. Logo, para nós, isso tudo é pouco claro, pouco relevante ou pouco explícito, ou seja, implícito. Tudo bem, galera? Então esses dois conceitos foram os que nós trabalhamos em sala de aula e espero que vocês tirem todas as suas dúvidas necessárias nesta videoaula. Valeu, até a próxima!